Eu sou professora doutora lá da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, recém-contratada, podemos dizer assim. E agora a gente está estudando vou conversar com vocês sobre um dos projetos do laboratório, que é o estudo desse inibidor de serinoprotease, LECT, no carcinoma de boca, que é um carcinoma, é um câncer que não tem uma terapia específica. A cirurgia é mutilante e faz 50 anos que ainda se trata com cisplatina. Então, realmente, a gente precisa se esforçar para trazer uma melhor condição de vida futura para esses pacientes acometidos com essa doença. Primeiramente, eu quero fazer uma introdução ao que o nosso laboratório faz. Então, a gente estuda o câncer, ou carcinoma de boca ou colo de útero. Nosso laboratório está focado no estudo das serinoproteases e seus inibidores. É uma classe de proteases. E, para isso, a gente usa camundongos transgênicos e outras ferramentas de biologia molecular e celular, aonde está incluído o CRISPR. Mas antes de eu entrar diretamente no LECT e sua função, a gente precisa lembrar aqui, quem é familiarizado com histologia? Todo mundo? Então, na pele, a gente tem a epiderme. Então, esse daqui é um esquema da epiderme, onde essas células, elas se proliferam e elas se diferenciam terminalmente e aqui elas morrem. Então, essas células da camada basal da epiderme, e isso serve para qualquer mucosa. Mucosa de boca, mucosa de colo de útero e pele, tá? Essas células se proliferam, elas se diferenciam e elas morrem, tá bom? O LECT, ele é um inibidor das serinoproteases, que são uma das que são responsáveis pela descamação. Então, a gente não descama todo dia no banho as células mortas da pele? Duas proteases que fazem isso são as calicreínas. E elas estão expressas aqui nessa camada de transição. E o LECT também está expresso aqui nessa camada de transição, logo abaixo de onde acontece a descamação, tá? Então, o LECT é um inibidor que inibe as calicreínas durante a descamação epitelial. E uma protease que ativa essas procalicreínas, incalicreínas, é a matriptase, tá bom? Então, para essa aula, eu queria que vocês gravassem bem. LECT é um inibidor e a matriptase, ela é uma enzima, uma serinoprotease que ativa essas calicreínas. Portanto, LECT não inibe a matriptase diretamente. Entretanto, inibe a via proteolítica da matriptase, claro? Então, aqui, em 2005, mais ou menos, foi descoberto que a matriptase, ela tem papel de oncogene quando ela está desregulada. Aqui eu vou trazer para vocês um exemplo de murinos, aonde num carcinoma, isso aqui é pele, vale lembrar que o modelo que a gente usa aqui é um modelo em pele, mas é um modelo para carcinoma de cabeça e pescoço. Aqui a gente tem uma pele normal de murino, aonde na camada basal tem a expressão da queratina 5. Queratina 5 é uma das queratinas clássicas das camadas basais e parabasal do epitélio. E aqui na camada granulosa, a gente consegue ver a expressão de matriptase, certo? Entretanto, quando você gera um carcinoma químico nesses bichos, o que acontece? A matriptase, ela passa a ser expressa nas mesmas células que a queratina 5. Então, a matriptase, ela está desregulada e ela passa a ser expressa por essas células que se proliferam. Lembram? As células da camada basal se proliferam e depois elas se diferenciam. Normalmente, a matriptase está na camada granulosa. São células diferenciadas quase mortas. Entretanto, num caso de carcinoma, a gente consegue ver que essas proteínas, elas se colocalizam. Então, em 2005, a Karen List, ela mimetizou o que ela viu acontecer no carcinoma. O que ela fez? Ela desenhou um camundongo, aonde o promotor da queratina 5, pessoal, queratina 5, aqui na camada basal, carrega
carrega o cDNA da matriptase. Em outras palavras, ela colocou no mesmo transgene o cDNA da matriptase sob a ação do promotor da queratina 5. O que acontece nesses camundongos? A matriptase passa a ser expressa por essas células da camada basal. E o que acontece nesses bichos? Eles desenvolvem um quadro de carcinoma espontaneamente. Então essa foi a primeira amostra de que, em vivo, de que a matriptase pode funcionar como um oncogene quando desregulada. E quando você mimetiza o que acontece no câncer, quando você expressa a matriptase num lugar onde ela não devia estar, ela causa espontaneamente tumores nesses camundongos. Hoje, a gente sabe que existem duas principais vias mostradas em vivo pelas quais a matriptase pode ser oncogênica. Uma das vias é a ativação do ProHGF, que é um fator de crescimento, e a outra via é a ativação do receptor acoplado à proteína G par2. A ativação de ProHGF leva a mudança conformacional no receptor c-MET e a ativação de AKT. Quem trabalha aqui com câncer sabe que a AKT está super expresso em muitos tipos de câncer. E a ativação de par2 leva à ativação de NF-κB e à produção de citocinas inflamatórias. Essas duas vias levam à hiperproliferação, displasia e inflamação, que são características de células cancerosas, certo? Como eu mostrei no primeiro slide, LECT e matriptase, eles podem estar relacionados na mesma via proteolítica na diferenciação epitelial, correto? A gente sabe que a matriptase, quando superexpressa, é oncogênica. E antes de eu submeter o projeto para o jovem pesquisador, eu fiz uma pesquisa nas bases de dados que a gente tem do CBioPortal ou Oncomine, que são bases de dados abertas para que a gente procure proteínas que estão up-reguladas ou down-reguladas no câncer. E eu vi que o LECT estava down-regulado ou up-regulado em diferentes tipos de câncer. Então, a hipótese que eu tive foi uma hipótese puramente baseado no fato de LECT e matriptase poderem participar da mesma via proteolítica e de LECT estar superregulado também no câncer da mesma forma que a matriptase, se essa via proteolítica também estaria funcionando no câncer. E aí a gente encontra um terceiro alvo para matriptase, que seria dependente de LECT, porque LECT não atua diretamente nesses alvos aqui. Um dos alvos direto é calecrina 5 e 7, mas a gente não sabe, pode ter outras coisas. Então, qual foi a nossa ideia? A nossa ideia foi cruzar aquele camundongo K5 matriptase, lembram? Que desenvolvia espontaneamente o tumor, com o camundongo K5 LECT, desenhado pelo nosso laboratório. Então, aqui a gente pode ver que o que acontece no K5 matriptase e se matriptase causa o câncer, ou melhor, a superexpressão de matriptase ou a expressão no lugar onde ela não deve estar, o desbalanço de matriptase, pode contribuir para o câncer? Será que quando a gente expressar LECT nessas mesmas células que a gente tem a matriptase, será que a gente inibe essa formação tumoral? Então aí a nossa batalha começou. Nós temos aqui um camundongo wild type, aqui um camundongo K5 LECT e aqui um camundongo K5 matriptase. Esse estágio do K5 matriptase é um estágio anterior à formação do carcinoma. Mas vocês podem ver que já existem mudanças pré-malignas aqui. O que existe? Existe a falta de pelo. Essa pele aqui ela é muito mais espessa, a gente já tem uma hiperplasia. Quando a gente olha do ponto de vista histológico, essa hiperplasia ela está acompanhada por displasia. Existe um aumento das citocinas inflamatórias nessa epiderme. E, para nossa surpresa, esse é o camundongo quando expressa LECT. Então, LECT foi capaz de resgatar 100% do fenótipo demonstrado pelo K5 matriptase quando coexpresso nas mesmas células. Esses experimentos eles já estão mais avançados hoje e a gente viu que histologicamente existe um resgate também, então não é só fenotipicamente. Histologicamente, a gente tem uma diminuição da hiperplasia, a gente tem diminuição
da produção de citocinas, a gente tem diminuição do recrutamento de mastócitos. Então, é um resultado muito bacana e que nos leva a continuar pesquisando essa via no câncer, que provavelmente ela está, de alguma forma, contribuindo para isso. A nossa próxima pergunta foi, bom, num camundongo transgênico o LECT funciona. Agora, o que vai acontecer em seres humanos? Então, esse aqui é o nosso modelo, digamos assim, de estudo, o nosso foco do estudo, que é o carcinoma de boca. Então, aqui eu não sei se apagar a luz, talvez vocês vão ver melhor. Pode apagar a luz um pouquinho? Isso, mais ou menos. Aqui vocês estão vendo uma lesão meio branca? Essa lesão branca, ou leucoplasia, que ela também pode ser acompanhada de pontos vermelhos, ou ela pode ser também uma lesão vermelha, mas tanto a lesão branca com pontos vermelhos quanto a lesão vermelha é menos frequente do que a lesão branca sozinha. É uma lesão pré-maligna de boca. E 10% desses pacientes desenvolvem carcinomas, mas ninguém sabe o porquê que eles desenvolvem. E uma vez que eles desenvolvem o carcinoma de boca, o único tratamento que tem, como eu disse no início da aula, é ou a quimioterapia por cisplatina ou a cirurgia. E a cirurgia na região da face, do crânio, é muito mutilante, porque inevitavelmente o paciente vai perder a qualidade de vida. Ele não vai conseguir se alimentar, muitas vezes ele não consegue mais ver ou escutar. Então, é realmente um problema sério. Como vocês podem perceber, eu sou dentista. Tá? E é um problema sério que eu venho pensando desde a época que eu estava na graduação, tá bom? E histologicamente, a gente pode ter um câncer com boa diferenciação ou com pouca diferenciação histológica. Para isso eu vou explicar utilizando um exemplo de colo de útero, mas é um exemplo. Por quê? Porque tanto na mucosa do colo de útero quanto na mucosa oral, as coisas funcionam mais ou menos da mesma forma, tá bom? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um epitélio normal. Esse epitélio tem aquela camada basal, meio que empaliçada. Essa camada basal, ela se prolifera e diferencia e morre. Entretanto, quando essa camada basal começa a adquirir mutações, ou por mutações já herdadas, ou por mutações novas, essa camada basal, ela começa a se proliferar e as células esquecem de se diferenciar. E elas se proliferam desenfreadamente. Então, até aqui, ó, pessoal, a gente tem uma lesão pré-maligna, aquela lesão branca que eu mostrei para vocês. Daqui para frente, a gente já tem um carcinoma in situ. Carcinoma in situ é aquele carcinoma que se limita ao componente epitelial. E aí aqui, um carcinoma invasivo, onde as células estão invadindo o tecido conjuntivo adjacente. Então, nessa região do carcinoma, a gente pode ter áreas com pouca diferenciação e áreas com boa diferenciação. De forma geral, e existem exceções, as áreas com boa diferenciação, elas têm um prognóstico clínico melhor do que um carcinoma que é principalmente pouco diferenciado. Então, a Márcia, como um projeto de iniciação científica, ela começou a trabalhar com esses pacientes, aonde ela marcou LECT em mucosa normal. E depois em mucosas de lesões pré-malignas e de carcinoma. Por quê? Porque a gente tem informação em base de dados de que LECT pode estar, de certa forma, modulado no carcinoma. Mas a gente não tem nenhuma prova experimental ainda. Tá? Então essa foi realmente um procurar inicial da aluna para saber se aquilo que a gente tinha encontrado no camundongo fazia sentido também em seres humanos. Então, vocês podem ver que na lesão pré-maligna existe um aumento de LECT. Isso aqui é uma imunohistoquímica que marca LECT. Vocês estão vendo nessas regiões entre as células? Existe uma expressão que antes não existia de LECT, tá bom? Então, a gente consegue ver que LECT passa a ser expresso nessas lesões pré-malignas. Talvez para bloquear o tumor que está começando? Pode ser. A gente não sabe ainda, a gente não tem a resposta e a gente está procurando essa resposta. Quando ela marcou em tumores bem diferenciados, você consegue ver que o LECT está também abundante nas células bem diferenciadas
do tumor. Essas células aqui na periferia, elas estão menos diferenciadas e aqui a gente tem um infiltrado inflamatório enorme. Só que essas células do centro, elas lembram mais uma célula epitelial. A célula epitelial, ela é mais, ela tem uma forma mais diagonal e ela tem um núcleo maior, mais arredondado. Então, a gente percebe que as células que são marcadas por LECT são células mais bem diferenciadas desse tumor que tem tanto áreas diferenciadas ou pouco diferenciadas. E ela viu que no epitélio tem um epitélio normal, uma quantidade ok de LECT. No pré-maligno, essa quantidade de LECT parece aumentar e ele diminui conforme a diferenciação se vai. E isso traz o LECT como um potente biomarcador para essa doença. Ainda nós precisamos aumentar o número de casos e isso está acontecendo no atual momento. Então, como conclusão do trabalho da iniciação científica, é que com muita diferenciação a gente tem LECT, com pouca diferenciação a gente tem LECT ausente. Novamente, LECT tentando bloquear aí as primeiras etapas da tumorigênese. Tá? A gente já viu que matriptase, quando desregulada, ela contribui para a formação dos carcinomas, certo? E que a presença de LECT anula essa formação carcinogênica que é dependente da matriptase. A nossa próxima pergunta, e foi por que a gente usou a técnica CRISPR, será que se a gente nocautear a matriptase, o que acontece com o câncer quando a gente nocauteia a matriptase? Será que a gente reverte o fenótipo? E por que a gente usou o CRISPR e estamos começando com células? Porque os camundongos, que são nocautes para a matriptase, eles morrem com 4 horas. Tá? Então, a gente não tem a possibilidade de usar camundongos nocautes para matriptase para fazer esse tipo de experimento. Mas o CRISPR é uma ferramenta que você consegue nocautear células de tumores, certo? Então, o que a gente fez foi utilizar células de tumor de carcinoma de boca, que são as HN31, e nocautear a matriptase nessas células com CRISPR. E a pergunta foi, quando nocauteamos a matriptase nessas células de carcinoma de boca, o que acontece com o câncer? E o que acontece com o LECT? Existe uma regulação de LECT dependendo da matriptase depois que o câncer está estabelecido? Né? É uma pergunta para complementar aquela pergunta inicial que foi essa daqui. Então, para isso, a gente gerou os guias tudo no laboratório. A gente não comprou nada a não ser os óligos, as enzimas, e fizemos a clonagem no laboratório. Então, aqui a gente consegue ver os clones. Aqui são células de carcinoma de boca, as HN31. A gente consegue ver os clones, o vetor vazio, a célula wild type e uma célula REC que superexpressa a matriptase, tá bom? E a gente pode ver que a matriptase, depois que a amostra é fervida e reduzida, ela forma 3 bandas, porque se rompem as pontes de hidrogênio. Uma banda de mais ou menos 90, uma banda de 70 e uma banda de 30, mais ou menos. A de 30 é muito difícil de ver. E a matriptase é extremamente glicosilada, então a gente tem parece que um carregado de bandas aqui, tá? E o que a gente consegue ver é que nos wild types, e nesses 3 clones aqui e no vetor vazio, essa banda ela permanece. Entretanto, o clone 4 foi um clone knockout. Obviamente que com esse gráfico, não exibia nem essa banda e nem essa. Quando a gente tem um resultado legal, a gente desconfia. É a primeira coisa a fazer é refazer tudo, né? Então, os meninos extraíram novamente as células, o clone que tinha funcionado, mais o clone transfectado com vetor vazio e o clone com wild type. E a gente pode ver que tem uma diferença. Novamente, esse clone aqui, ele parece ser um nocaute mesmo. Essas células, elas ainda vão ser sequenciadas, elas não foram sequenciadas, esses resultados são muito novos. E a gente vai reinserir a matriptase para saber se existe um resgate fenotípico dessas células e vai ser utilizado como controle para todos os experimentos que a gente utilizar em biologia celular, correto? Então aqui a gente pode ver que essas células que são
as prováveis nocautes por clone, que são clone 4, as prováveis nocautes para matriptase, elas são células mais arredondadas, mais fusiformes do que as células wild type. Vocês estão vendo que essas células são mais triangulares, certo? Elas são mais epitelioides do que essas células que não expressam matriptase. A gente não conferiu ainda 100%, mas aparentemente elas não expressam matriptase. E elas crescem mais devagar. Então, a ausência da matriptase já está fazendo com que elas cresçam mais devagar. Mais experimentos virão, tanto de biologia celular, quanto de xenotransplante, que é botar essas células em camundongos nude e ver o quanto esse tumor cresce na presença da matriptase e na ausência da matriptase, correto? Então, esse aqui é o meu último slide, é uma conclusão de tudo que a gente vem fazendo nesse projeto. A gente tem a matriptase, então, com 2 alvos, que já têm sido demonstrados na literatura, e agora a gente está pesquisando um 3º alvo. Para isso, a gente está usando todas as ferramentas que a gente tem acesso aqui no laboratório. E eu queria agradecer todo o grupo, que é um grupo muito bom, e, enfim, todos os colaboradores lá da faculdade e o professor e todos que estão aqui. Muito obrigada.